pareceres das comissões. Você vai discutir antes da votação, né? Então tá. Então nós vamos dar os pareceres das comissões, aí chamam a discussão para o projeto, aí eu passo a palavra para você. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o presente PL de número 2108 de 2005 trata do realinhamento das tabelas dos cargos do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vem a esta casa atendendo a todas as exigências, tabela mostrando como ficaria com a aprovação, o aumento linear de 14% de cargos e comissões, enfim, a estimativa do impacto orçamentário financeiro, que é informação imprescindível à análise da questão, análise do projeto de lei, e recebeu em plenário 2 emendas modificativas, ambas aqui de plenário, encabeçadas pela deputada Nilceia Machado, mas que conta com a assinatura de diversos deputados. Desse ao artigo eu vou me referir às emendas. Dá-se ao artigo 1º do projeto de lei uma redação para deixar bem claro a questão. Valor do vencimento inicial do cargo de auxiliar de administração pública B do quadro de pessoal do Tribunal de Contas Federal, que hoje é fixado em 1.450,19, fica corrigido em 15%, servirá de base de cálculo para os valores dos vencimentos dos demais cargos, mantidos interstícios previstos na Lei 3166, de 4 de julho de 2003, e a presente emenda tem por finalidade dar o mesmo percentual de reajuste oferecido aos servidores da Câmara Legislativa. Assinatura de vários deputados. E a emenda número 2, modificativa, dá-se ao artigo 2º uma redação com o seguinte teor: os valores de remuneração dos cargos em comissão e dos encargos de gabinete da estrutura dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal ficam acrescidos em 15 pontos percentuais. Senhor presidente, sob o ponto de vista da CAS, analisando sobre as competências desta comissão, não há nada que impeça o encaminhamento para a aprovação do referido projeto com as emendas modificativas. É o parecer, né? Em discussão, o referido parecer. Não havendo quem queira discutir. Parecer. Em discussão, o referido parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam a referida matéria permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da CAS, com 14 parlamentares em plenário. Solicito ao nobre deputado Leonardo Prudente para emitir parecer pela COF. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, permita-me, em primeiro lugar, saudar e cumprimentar os servidores do Tribunal de Contas que nos honram com suas presenças. Essa casa também é de vocês. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de lei 2108/2005, que dispõe sobre o realinhamento das tabelas dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Peço permissão ao senhor presidente para ir à parte conclusiva do voto. Está autorizado, nobre deputado. Quanto às emendas de autoria da ilustre deputada Nilceia Machado, entendemos serem absolutamente corretas, pois se dará o mesmo tratamento dado aos servidores desta Casa de Leis, ou seja, um reajuste linear de 15 pontos percentuais. Diante de todo o exposto, somos no âmbito de competência desta Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, pela aprovação do projeto de lei 2108/2005, com acatamento das 2 emendas modificativas de autoria da deputada Nilceia Machado. É o parecer, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir o parecer da COF, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam a referida matéria permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer da COF com 14 parlamentares em plenário. Solicito a nobre deputada Nilceia Machado para emitir parecer pela CCJ.
Retificando, deputada Nilceia Machado, Vossa Excelência, autora da emenda, não pode. Membro da CCJ, solicita ao nobre deputado Expedito Bandeira para emitir parecer pela CCJ. Senhor presidente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que dispõe sobre o PL 2108/2005, que diz sobre o realinhamento das tabelas do cargos do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, dentro da técnica legislativa, é constitucional, está dentro da constitucionalidade. Foi aprovado o relatório na Comissão de Constituição e Justiça com parecer da CAIS e da COF. É o parecer, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, votação pelo processo simbólico. Parlamentares que aprovam a referida matéria permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 14 parlamentares o parecer da CCJ. Em discussão, projeto primeiro turno para discutir, nobre deputado Odilon Aires. Viu, Odilon? Você não precisou nem pedir. Tá bom. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, galeria aqui presente. Senhor presidente, chegou a esta casa, oriundo do Tribunal de Contas do DF, que é de competência daquele tribunal encaminhar esta casa, reajuste de servidor, bem como seu orçamento. E eu gostaria de chamar a atenção dos deputados. Deputado Peniel Pacheco, deputado Augusto Carvalho. Aqui no cafezinho local, deputado João de Deus. Presta atenção, deputado João de Deus. Sempre tenho dito que o cafezinho é lugar de fofoca e de fuxico. Já disse muito isso. E quero reafirmar, deputada Nilceia. Chega a esta casa uma mensagem do Tribunal de Contas que reivindicava um reajuste digno e merecido ao servidor do Tribunal de Contas. E eu fui contra naquele dia a votação. Reassumo novamente que fui contra a votação naquele dia. Naquele dia, fui interpelado por muitos servidores do tribunal, que alguns deputados dizendo o deputado Odilon Aires é contra o reajuste. Não. Até porque eu sou servidor público federal e eu não sei que castigo nós fizemos neste país, que todo presidente que entra é contra nós. Um deu 0,1% de aumento, o outro não deu aumento, e nós que somos aposentados, o outro veio e fez a taxação em nós, que foi o presidente Lula. E nesta casa, aqui nesta casa, no governo PT, eu não me recordo de aumento para servidor. Não me recordo. Eu lembro, sim, dos fiscais do Tesouro, deputada Nilceia, com um crachá no peito, taxado como Marajá. Era isso o constrangimento no governo passado. Mas se vocês estão aqui agora, graças a este deputado, que outro deputado não foi dizer isso aí. No projeto Emenda ao Orçamento para o ano 2005, de autoria do deputado Odilon Aires, chega a esta casa o subtítulo do projeto Atividade que vocês entendem, Programa de Modernização do Sistema de Controle Interno do Tribunal de Contas, que é uma atividade FII. Valor inicial do orçamento, R$1.000. Este deputado teve ousadia, a petulância de dar um acréscimo de R$241.000 para viabilizar aquela atividade. No subtítulo da atividade, ampliação do edifício sede, uma sede digna para vocês trabalhar, também chega aqui a esta casa o valor inicial, R$51.000. Eu, como relator geral, dei R$2 milhões para aquela casa. Chega também a esta casa manutenção do serviço administrativo, que é a funcionalidade da casa, 4 milhões. Eu dei mais R$2 milhões, 6 milhões. Chega também ainda do orçamento para pagamento de pessoal, que é o reajuste que vocês estão tendo agora. Tão somente R$49 milhões. Este deputado fez uma emenda e a modificativa
de acréscimo de 47 milhões, portanto 96 milhões e 900 mil. É da minha autoria. Ninguém saiu no corredor interpelando o deputado Odilon Aires. Por que deu 47 milhões a mais para o Tribunal de Contas? Ninguém. Chega também um valor para o serviço de manutenção de água. Tanto é, senhor presidente, que o tribunal até hoje não passou pelo constrangimento de mandar para cá pedir de crédito suplementar. Porque ali vocês estavam aparelhados, graças a esse relator geral. Então, eu estou votando com vocês, voto com servidor, nunca fui contra servidor. Agora, o que não pode, viu, Cacá, é alguém andar dizendo por aí que o Odilon impediu da votação. Nós temos, senhor presidente, que votar aqui com a consciência. Tanto é que aqui não tem os 24 deputados. Por que os 24 deputados não estão aqui votando? Por que nós temos uma casa que tem que justificar? Eu vou ficar aqui para votar. Votar é obrigação, permanência aqui também é obrigação. E não tem autoridade o PT de dizer que está defendendo o servidor público, que o governo federal não defende nós. Nós estamos órfãos no serviço público federal. Nós não temos direcionamento no serviço público federal. Nós temos hoje uma terceirização do Correios. Nós temos hoje uma sucata no serviço público federal. Eu voto 15 sim com vocês. E voto, mas eu quero que seja bem claro que eu fui contra o atropelamento naquele dia. Tanto é que perante o senhor governador, eu disse que votava contra o veto dele aqui dentro, porque votava com o servidor da minha casa. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir... Quer mesmo, deputado? Vamos votar. Com a palavra, a nobre líder do PT, deputada Érica Cocai, em seguida a deputada Nilceia Machado e logo depois o deputado Paulo Tadeu, a posteriori o deputado Paulo Tadeu, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente. Com a palavra, nobre deputada. Eu não consegui decifrar tudo que foi falado aqui pelo deputado Odilon Aires, ao que ele estava se referindo, mas depois o deputado com certeza poderá esclarecer melhor, particularmente para mim, a quem estava se referindo. Na última quinta-feira, ou quarta-feira, na última quarta-feira, havia uma tentativa de se votasse este projeto. Nós tivemos uma posição que nós repassamos para a representação dos servidores e servidoras do tribunal, de que nós iríamos conversar primeiro com a representação dos servidores, a perspectiva da aceitação dos 15% de reajuste, que era uma emenda que estava sendo trabalhada. Nós nunca tomamos qualquer posição no que diz respeito a reajuste de salários de trabalhadores e trabalhadoras, sem conversar com as representações destes trabalhadores e trabalhadoras, que entendemos que nós não substituímos os trabalhadores nem as trabalhadoras, nós buscamos representá-los. Ninguém substitui a função dos trabalhadores e trabalhadoras na condição de sujeitos da sua própria vida, de lutarem pelo seu próprio destino e traçarem um futuro diferenciado. Isso é uma condição humana, que é insubstituível. As pessoas têm que buscar romper com qualquer tipo de aceitamento, como fazem hoje os trabalhadores e trabalhadoras que lotam ou que estão aqui nas galerias e que buscaram construir esta proposta de reajuste, inclusive analisar as condições mais favoráveis para que tivessem realmente ganhos. E por isso apresentaram hoje, no dia de hoje, um documento por escrito que já tinha sido antecipado pela representação dos trabalhadores na perspectiva da aceitação dos 15% para manter a equiparação ou manter o mesmo percentual da Câmara Legislativa. Então, portanto, nós não temos nenhuma dificuldade, vamos votar favoráveis. Nós não precisamos ficar dizendo aqui que somos favoráveis aos servidores públicos. Primeiro que o PT é o PT. O PT não é o governo, nem é um ministério sem pasta. O PT é um partido e temos bastante clareza de que um partido é independente das estruturas de governo, senão se burocratiza. O segundo, que temos uma absoluta noção que está sendo feito um trabalho de resgate do serviço público fundamental pelo governo federal. Até porque a minha empresa, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, tinha mais de 100% do seu quadro de pessoal, de funcionários, em pessoas terceirizadas.
e foi feito um acordo e a terceirização está sendo substituída por funcionários contratados via concurso público. E em 2007 já não teremos terceirizados, porque a terceirização é uma forma de corroer pelas entranhas o serviço público. Portanto, nós temos um governo que está corrigindo o processo de terceirização, que foi uma expressão, dentre tantas outras, de desprezo ao serviço público. E desprezar o serviço público passa em primeira monta por desprezar aqueles que são os seus maiores defensores e que fazem parte do maior patrimônio que essa nação tem, que são os servidores e as servidoras públicas. E no mais, nós temos atos do governo Lula, como, por exemplo, estabelecer um percentual de 70% para os cargos comissionados para serem ocupados por servidores públicos concursados, o que deveria acontecer nesta casa, até porque ela fere a lei orgânica ao não respeitar o percentual de mais de 50% de cargos comissionados serem ocupados por servidores de carreira. E no mais, enfim, há uma tentativa que eu torço e trabalharei para que se concretize, de que ainda no ano que vem nós tenhamos recuperadas todas as perdas salariais dos servidores públicos federais. Há uma iniciativa do Ministério do Planejamento neste sentido e nós estaremos trabalhando para que ela se transforme em realidade, porque não trabalhamos e abominamos a lógica do reajuste zero, ou a lógica do congelamento salarial, ou a lógica que nos lembra aquele que saiu pela ação do povo da presidência deste país, de que servidor público é marajá. Não são, são fundamentais para o serviço público e para a nação. E eu digo, sem nenhum medo de errar, que o Tribunal de Contas, a partir da capacidade dos seus servidores e servidoras, é fundamental para o exercício desta Câmara Legislativa, e eu tenho uma compreensão muito intensa de que parte substancial da formatação e da formulação das ideias e das posições que nós temos vem através do que nos manda o Tribunal de Contas por ação dos seus servidores e das suas servidoras, e particularmente do seu corpo técnico. Portanto, estaremos aqui e votaremos sim, primeiro e segundo turno, o projeto de reajuste de 15% dos servidores e servidoras do Tribunal de Contas, para que não paire nenhuma dúvida. No mais, senhor presidente, eu encerro solicitando ao deputado Odilon Aires que depois possa esclarecer-me ao que ele estava falando, porque falou com muitos signos e incógnitas e eu não consegui decifrar. Deputada Érica Cocai, também usarei da palavra de Vossa Excelência para sentir-me elogiado em nome da mesa diretora, porque esta casa hoje fechou a questão do concurso público para a mesma. Então, vou pegar o elogio feito pela senhora ao governo federal e abusar de parte dele, parabenizando os membros da mesa diretora e os parlamentares dessa casa pela iniciativa. Com a palavra, o novo vice-presidente dessa casa, deputado Chico Floresta, para discutir o referido projeto em primeiro turno. Eu queria fazer um registro de uma atitude que foi tomada pela categoria dos servidores do Tribunal de Contas, que acho que deva ser seguida por servidores tanto do governo do Distrito Federal quanto do governo federal. Achei de uma inteligência brilhante a decisão que foi tomada no sentido de reduzir aquilo que se apontava nos estudos econômicos como seria o índice justo de reajuste daquela categoria, para chegar aos 15% e com isso se somar a um esforço que foi feito pela mesa diretora dessa casa, e quero aqui parabenizar o presidente Fábio Barcelos, que todos os servidores dessa casa hoje sabem como foi importante no processo de negociação, e com certeza esta inteligência, essa sabedoria que vocês demonstraram é que vai permitir que este reajuste seja assegurado, não só por esse projeto, porque às vezes o projeto aqui se vota, o governo veta e as coisas ficam difíceis. Mas eu tenho absoluta clareza que esta decisão de vocês, ela vai ser definitiva, do ponto de vista de nós aprovarmos esse projeto hoje, o governo também aprovar e vocês gozarem do merecido reajuste. Parabéns pela clarividência com que vocês trataram essa questão.
bem colocadas as palavras do nobre vice-presidente dessa casa. É importante dizer aos servidores que aqui ninguém quer ser o pai da criança, mas todos querem colaborar no parto. Próximo orador inscrito para discutir a matéria, nobre líder do governo, deputada Anilcéia Machado. Em seguida, o deputado Augusto Carvalho, logo em seguida, o deputado Peniel Pacheco e, após o deputado Peniel Pacheco, o nobre deputado João de Deus. Com a palavra, deputada. Senhor presidente, serei bastante breve, apenas para trazer um esclarecimento que quando da chegada do projeto do Tribunal de Contas nesta casa, houve uma certa inquietação e insatisfação por parte dos servidores desta casa, porque estaria o Tribunal de Contas recebendo um tratamento diferenciado, com uma expectativa de uma correção com 19%, sendo que a negociação no âmbito desta casa fez com que o percentual de correção para os servidores da Câmara Legislativa alcançasse os 15%. E a partir daí, houve um compromisso dos parlamentares que nós estaríamos buscando um tratamento igualitário, até porque o governador Roriz não estaria tratando de maneira diferente os servidores do Tribunal de Contas em detrimento dos interesses dos servidores desta casa. Portanto, não haveria nenhuma intenção de nenhuma das partes em sair ganhando ou em sair perdendo. O que houve foi um ajuste que foi muito bem acolhido e entendido, não só pelos servidores da Câmara Legislativa, quando necessário se fez, mas também pelos servidores do Tribunal de Contas, que manifestou-se favoravelmente à alteração, trazendo para a realidade dos 15% e também corrigindo os cargos em comissão que estariam recebendo uma correção de apenas 14%, trazendo assim uma correção, um aumento linear de 15%. Portanto, eu quero aqui parabenizá-los e dizer que o governador Roriz, desde o início, manifestou-se pela vontade de estar sancionando projetos que pudessem estar trazendo benefício para as duas categorias. E só o fez dentro de um acordo onde as duas partes tiveram entendimento da necessidade de se chegar a um acordo e termos hoje a votação do projeto para os servidores do Tribunal de Contas, concluindo assim um compromisso por parte das duas casas e também por parte desses parlamentares que aqui se encontram para votarem hoje o projeto em primeiro e segundo turno e redação final. Muito obrigada. Gostaria de anunciar a presença no cafezinho do plenário do amigo conselheiro Manuel de Andrade, presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Próximo orador inscrito, o nobre deputado Augusto de Carvalho, líder do PPS nessa casa. Não, logo em seguida você. Senhor presidente, está baixo. Tá aí. Senhor presidente. Solicitaria ao som que aumentassem o microfone do plenário, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos os discursos já foram pronunciados. Aliás, com excesso de palavras, adjetivos e tudo mais. Vamos votar, né, deputado? Eu vou colaborar dizendo que, felizmente, conseguimos colocar hoje entre os vetos, desobstruímos a pauta, podemos apreciar hoje a matéria e queremos votar o segundo turno agora. Então, nosso apoio. Nesse momento, deputado Augusto Carvalho, votaremos o primeiro turno. Logo em seguida, encerrarei a sessão, chamando nova sessão extraordinária e votando o segundo turno da referida matéria. Próximo orador inscrito, deputado Peniel Pacheco. Em seguida, deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu não vou me estender na minha manifestação, até porque praticamente tudo que precisava ser dito já foi colocado aqui. Eu não posso deixar de ressaltar apenas um aspecto. É que quando esta casa, na pessoa do presidente, tomou a decisão de aprovar o projeto de reajuste dos servidores
com um índice de 15%, alguns deputados, vocês sabem muito bem, objetaram no microfone, alegando que a estratégia estaria errada, porque teria que primeiro consultar ao Poder Executivo para saber se podia ou não conceder esse aumento. Felizmente, o presidente teve uma postura em que reconheceu a legitimidade desta casa de fazer o projeto, não só concedendo o reajuste, mas também convalidando as resoluções anteriormente aprovadas. E essa decisão, senhor presidente, foi justa, foi válida e foi correta do ponto de vista até da estratégia. Porque, passado aquele primeiro impacto, quando se dizia que o veto era inevitável, mais tarde buscou-se um acordo que terminou favorável aos servidores. E os servidores desta casa tiveram muito bom senso em reconhecer que era o momento de abraçar aquela proposta de conciliação. E eu quero também parabenizar os servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Parabenizá-los, porque uma demanda de uma categoria não significa que a radicalização, a manifestação de uma postura inflexível represente vitória ou ganho. Portanto, essa atitude da categoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e agora eu estou vendo a animação dos servidores lá com a presença do presidente do Tribunal de Contas, deputado Manuel, ex-deputado, né, Manuel Andrade, conselheiro Manuel Andrade, reconhecendo o esforço do presidente no sentido de lutar para a concessão desse reajuste. E o bom senso dos servidores de poder concordar que seria muito difícil uma adoção de um reajuste diferenciado da Câmara Legislativa. Onde prevalece o bom senso, gera uma decisão sábia. Eu acho que esta casa, juntamente com os servidores do Tribunal de Contas, dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deram uma demonstração de maturidade política e administrativa, o que viabiliza hoje a aprovação sem polêmica e sem contradições, com unanimidade, desse projeto que certamente é muito importante na trajetória da conquista dos servidores desta casa. Parabéns a todos, especialmente ao presidente, pela condução desse processo. Agradeço as palavras de Vossa Excelência e solicito, já está, como já está presente, palavra com o nobre deputado João de Deus. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, caros servidores do Tribunal de Contas, eu subo essa tribuna para parabenizar todos os servidores do Tribunal de Contas, na pessoa do presidente do seu sindicato e do presidente daquela casa, deputado Manuel de Andrade, o Manelzinho, que muito contribuiu para a sociedade brasiliense e que agora, como presidente daquela corte, também tem contribuído junto com seus auxiliares. Por isso, eu quero parabenizar a todos, inclusive de aceitar o percentual dado aos nossos servidores da Câmara Legislativa e dizer que graças ao governador Roriz, que fez a proposta de 15% e depois aceito por todos, trabalhado também pelo esse meu amigo de Jaçanã, lá do Rio Grande do Norte, Aroeira Manuelzinho, vocês todos estão de parabéns. Vamos para a votação e esperamos que no dia do pagamento o aumento já esteja no bolso. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam a referida matéria permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com 14 parlamentares em presente. Encerrarei nesse momento sessão extraordinária, convocando nova sessão extraordinária para logo em seguida. Está encerrada a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos sessão extraordinária da Câmara Legislativa com o único item de pauta, votação em segundo turno do projeto de ajuste salarial dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em discussão, referido projeto em segundo turno.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam a referida matéria permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em segundo turno. Referido projeto, ao mesmo tempo em que dispenso o intertício e dou como lida a redação final. Com 14 parlamentares presentes. Parabéns ao servidor do Tribunal de Contas. Parabéns ao conselheiro Manuel de Andrade e toda a sua equipe. Informo que, nesse momento, o presidente da COF está convocando os seus membros para reunião, para que se dirijam à sala de comissões para ser apresentado o cronograma da LOA. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a presente sessão. Votou agora? Posso fazer um babinho?